Fala galera, vamos aí para mais um bloco do imperialismo. Nesse vídeo, nós vamos analisar os outros países europeus que participaram dessa partilha imperialista na África. A gente ainda tem o imperialismo americano para gravar, eu vou gravar logo em seguida, então logo em seguida você vai ver essa gravação sendo disponibilizada. E aí a gente vai tratar agora da realidade de outros países europeus que tiveram território na África. E aí cabe, por exemplo, a gente analisar primeiro a Itália. A Itália, ela vai conseguir a região de Tripolitânia e Cirenaica, que era a posse do Império Otomano, e isso vai formar a região da Líbia, que é ao lado do Egito. Então, as regiões em verde escuro, você tem a Itália, posses territoriais que foram determinados na Conferência de Berlim, e que a Itália vai formar a Líbia, vai tomar a região da Eritreia, vai tomar aquela região ligada também à Somália. Então, você vai ter uma região de posse italiana nesse sentido, né? Então, a parte do Mediterrâneo e o chifre da África. Você vê o chifre da África, essa ponta, protuberância, está ali em verde do lado do branco. A Itália vai conseguir esses territórios, vai conseguir manter domínio naquela região. É importante destacar que em branco é hoje a Etiópia, e naquela época era chamada de Abissínia. E a Itália não vai conseguir manter domínio naquela região. Vai ter os etíopes se organizando, lutando contra a presença colonial italiana, e você vai ter a Batalha de Adwa, em 1896, que os etíopes vão dar uma surra nos italianos. Então você vai ter uma Itália que não vai conseguir superar os etíopes e vai ser derrotada, e vai garantir à Etiópia uma independência. Quando nós estivermos no período fascista, com Mussolini, a Etiópia vai ser invadida mais uma vez. E aí a Etiópia vai ser tomada pelos italianos. Mas eu vou falar disso quando falar de fascismo. Então, a Itália não vai esquecer disso. A Itália, ela vai manter viva essa derrota, e ela vai tomar a Etiópia no momento que ela tiver condição de fazer isso, lá com o regime do Mussolini, uma modernização bélica, quando a Etiópia for atacada. Então, a Itália agora não consegue manter a Etiópia, não consegue ter a Etiópia. Por isso que o mapa da África você tem esse branco da Etiópia, porque a Itália, mesmo tendo direito à Etiópia, não consegue dominar, é derrotado na Batalha de Adwa. Portugal, ele vai manter várias colônias que ele já tinha obtido ao longo das grandes navegações. Claro que regiões como Angola e Moçambique, ele vai adentrar mais, ele vai ter uma presença maior. Então você tem uma presença portuguesa maior nesses territórios de Angola e Moçambique. E aí você vê um Portugal e ele não vai conseguir conectar essas colônias. Você vê o mapa que tem essa parte em rosa. No meio desses territórios você vai ter a presença dos ingleses, a presença dos britânicos, que vai coibir essa união. Então, depois da Conferência de Berlim, você vai ter um tratado anglo-português que Portugal ele vai reconhecer posses da Inglaterra no meio dessas colônias. E aí a Inglaterra ela vai ter um domínio nessa região que vai coibir essa unificação de Angola e Moçambique por Portugal. Então Portugal vai ter essa dificuldade, obviamente. Vai ter territórios menores na mão de Portugal, como Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Então você vai ter territórios que vão ter presença portuguesa, e Portugal vai ter um domínio territorial africano interessante, né? Ao longo de décadas que, por exemplo, as colônias portuguesas vão ser as últimas a terem independência. A gente está falando de 74, 75, quando essas colônias obtiverem independência. Então, está completando agora 50 anos. É bem bizarro pensar que as colônias portuguesas elas demoraram muito para obter a sua independência. Tá? A Espanha quase perde o controle em várias regiões ela tem uma proximidade com o Estreito de Gibraltar, com Marrocos, e devido à pressão britânica, pressão alemã, a Espanha tendo seus domínios reduzidos, e aí ela vai conseguir ali manter Gibraltar, vai ter ali a Espanha africana, que hoje é a região do Saara Ocidental. Então você tem uma Espanha que vai ter essa região, que vai ter a parte ligada ao que hoje seria ao norte do Marrocos, do que é o Estreito de Gibraltar. Então a Espanha ela vai ter territórios limitados na África, né? Então é importante pensar isso, que a Espanha sofre para manter suas posses coloniais. Você vai ter uma Alemanha que
Mesmo chegando atrasada, ela vai ter bastante território, você vai ter a África Oriental, a África Ocidental, Togo, Camarões, então você vai ter territórios, alemães que vão conseguir, dar uma posse colonial para a Alemanha, você tem até uma brincadeira, né, uma charge que a Alemanha quando chega na África, em seus territórios ela disciplina, tem uma charge que eu vou escanear num livro de história que eu tenho aqui, que é bem interessante, antes aquela convulsão, aquela coisa selvagem, e depois aquela disciplina alemã de organizar as girafas, os elefantes, os leões, todos alinhadinhos. É bem interessante brincar com isso. E a domínio da Alemanha na África vai atrapalhar os ingleses. Se você analisar, os ingleses eles queriam unir, fazer uma ferrovia unindo a África do Sul ao Egito, e a posse colonial alemã atrapalha. Se você vê, voltando esse mapa básico, você vê a posse alemã bem no meio entre as posses inglesas. Então, a Inglaterra fazendo uma linha subindo, aí tem uma posse alemã, e aí depois a continuidade do Sudão. Beleza? Então, isso aqui são os casos europeus, de outros países, de outras realidades, além dos grandes que a gente analisou. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta para falar do caso americano. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.